Daí, pessoal, mais uma resolução. Um químico possui 10 tipos de substâncias. De quantos modos possíveis pode associar 6 dessas substâncias se entre elas, ou entre as 10, 2 somente não podem ser juntadas porque produzem mistura explosiva? Bom, então eu tenho, simbolicamente, né, eu coloquei uma figura com 10 frascos que representam aí as 10 substâncias. E dessas 10 substâncias, eu tenho que escolher 6 para misturar. Só que tem 2 delas que não podem ser misturadas entre si, porque produzem aí uma explosão. Então eu vou pensar assim, eu vou escolher 2 que não podem ser misturadas. Então eu vou colocar aqui com a cor vermelha. As que não podem ser misturadas, eu vou chamar aqui, ó, essa não pode, vou chamar aqui de substância A, e essa aqui B também não pode ser misturada. As demais, vou usar a letra azul, misturam-se normalmente. Então aqui C, D, E, F, G, H, substância I e aqui por fim substância J. Então eu posso misturar quaisquer 2 dessas azuis entre si, ou pode ter uma vermelha e uma azul, né? Não posso ter as 2 vermelhas no mesmo grupo. Então eu vou pensar assim, ó, supondo, vou fazer uma resolução aqui, ó, supondo que A seja escolhida. A seja escolhida. Lembrando que eu tenho que escolher escolhida. Eu tenho que escolher 6, né? Então vamos supor que uma dessas 6 seja A. Então vou pensar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então A já está aqui, ó. Já garanto que ela esteja aqui. Então me sobra ou me falta escolher outras 5 substâncias. E essas outras 5 substâncias serão escolhidas dentre quanto? Há de se pensar que é escolhida entre 9, né? Para 5, isso é o raciocínio lógico. Mas está errado. Por que está errado? Porque se eu coloco aqui, ó, a substância A como elemento participativo dessa mistura, significa que a B não pode entrar. Porque se a B entrar aqui, ó, vai dar explosão. Então, eu colocando A aqui, eu não posso usá-la de novo. E a B também não posso usar para não ter explosão. Então, essas 5 substâncias, elas serão escolhidas de entre 8 para escolher as 5 que estão faltando. E aí é combinações isso, né? E por que eu já coloquei isso como combinações? Porque a ordem das substâncias aí escolhidas não altera a escolha. Né? Se eu escolho, por exemplo, substância A, D, E, H, I, J. Aí eu tenho 6 substâncias com A participando. Seria a mesma escolha aqui, A, E, H, J, D, I, falta aqui A, D, falta J, falta o I. É, exatamente. Então, aqui estão as mesmas 6. Nota que a ordem não interessa, é o mesmo grupo escolhido. Então, sendo assim, se a ordem não interessa, combinações. Então, combinações de 8 para escolher 5. O total disponível vai em cima 8. Aqui eu tenho o número de escolhidos 5 e a diferença 8 menos 5, 3. Lembrando, pratique rapidinho, ó, fórmula das combinações. CNP igual total dos elementos fatorial, P número de escolhidos, P fatorial, e aqui a diferença, N menos P também fatorial. Okay? Essa é a expressão que define o número de combinações. Então, 8 fatorial, eu abro o 8 até o 5, né, pelo princípio da simplificação de fatorial. 8 vezes 7 vezes 6, tranco no 5, que é o maior de baixo. Repito aqui 5 fatorial e aqui 3 fatorial.
Posso cancelar 5 fatorial com 5 fatorial. Esse 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, né? Então eu tenho que 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, cancela com 6, né? O resultado desse 3 fatorial aqui. E aí está resultando, está sobrando para mim aqui 8 vezes 7, e 8 vezes 7 é 56. Então eu tenho 56 casos, caso a substância A seja escolhida, ela é escolhida e a B não. Outra situação que eu tenho é da substância B ser escolhida. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu coloco a substância B como escolhida. Bom, aí a situação aqui de cálculo é a mesma, né? Porque eu preciso escolher as outras 5, e essas outras 5 serão escolhidas dentre 8. Por que dentre 8? Já que eu tenho 10. Porque B já foi escolhida e a A não pode ser escolhida junto. Então, se entra A, não entra B. Se entra B, não entra A. Então, eu perco aqui uma substância, já que eu não posso misturar com B a substância A. Então, combinação, de novo, né? 8 para escolher 5. Mesmo procedimento. 8 fatorial. 5 fatorial. 3 fatorial. E isso aí resulta 56. Então, já tenho aí 56 casos entrando a A, mais outros 56 casos entrando a B. E aí tem uma terceira situação, que é aquela situação onde eu escolho 6 substâncias sem que eu escolha nem A e nem B. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 substâncias, e aí não pode entrar nem A nem B. Então, essas duas substâncias são eliminadas. Então, eu preciso aqui fazer o cálculo de quantas disponíveis eu tenho. Eu tenho 8, né? Não entra A nem B, eu tenho 8. E dessas 8 eu vou escolher todas as 6, já que não tem nenhuma escolhida ainda, nem A nem B. Então, combinações de 8, 6 a 6. Já que eu preciso preencher aqui, ó, todas elas. Eu não tenho nem A nem B ainda escolhida, portanto, me faltam 6 substâncias. Só que essas 6 substâncias que me faltam devem ser escolhidas dentre 8. A e B ficam fora dessa escolha. E aí eu faço, então, aplicando a expressão que define combinações, a maior, né, número total de elementos 8, 8 fatorial. Aqui o número de escolhidos, 6 fatorial. E aqui a diferença entre eles, 8 menos 6, 2 fatorial. Abro o 8 até o 6, 8 vezes 7 vezes 6, seguro no 6, 6 fatorial, 2 fatorial. Posso cancelar aqui 6 fatorial com 6 fatorial. 2 fatorial aqui, ó, é o mesmo que 2, né, porque é 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2. Cancela, posso cancelar aqui, ó, 8, que dá 4, aí cancela com esse 2. E aí isso está me sobrando em cima 4 vezes 7, 28. E embaixo sobrou 1, 28 sobre 1, que é 28. E aí o número de possibilidades, então, uma forma, né? Vou botar assim, ó, total é dado por 56, onde entra só A, outro 56, onde entra só B, e mais 28, que são aqueles casos que não entra nem A nem B. Somando isso, 6 e 6, 12, com 8, 20, vão 2, 7, 12, 14. E aí eu tenho 140 possibilidades de mistura para essas 10 substâncias. Então esse é um raciocínio bastante didático, né? Mostrando aí cada etapa ou cada possibilidade de juntar as 6 substâncias. Um outro formato para resolver essa questão, para encontrar esse mesmo 140, é fazer o seguinte raciocínio. Primeiro eu vou calcular, botar assim, ó, determinar
o total de possibilidades. E aqui eu vou desconsiderar se as substâncias podem ser misturadas ou não. Então vou pensar assim, ó, eu tenho combinações de todas elas 10, para escolher todas elas 6. Então aqui eu estou desconsiderando que a substância A e B produzem mistura explosiva. Então vou fazer o cálculo total. Então aí eu tenho número total disponível 10, em cima fatorial, número de escolhido 6, 6 fatorial, e a diferença 10 menos 6, 4, 4 fatorial. Abro o 10 até o 6, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes o 6, seguro aqui no 6, 6 fatorial, 4 fatorial. Posso cancelar aqui, ó, 6 fatorial com 6 fatorial. Deixa eu fazer mais uma, fazer aqui embaixo para não ficar muito. Me sobrou 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. E aqui me sobrou também 4 fatorial. E 4 fatorial é o mesmo que 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse 1 inclusive nem precisa, né? Porque multiplicar por 1 é ele mesmo. Então posso retirar esse 1. E aí faço simplificações. Por exemplo aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Então esse 8 eu simplifico com esse de cima. E esse 3 aqui eu simplifico com 9, que dá 3. Então embaixo me sobra 1, em cima me sobra 10 vezes 3 e vezes 7, que dá 210. Lembra que isso aí é o que? É o total. Então todas as possibilidades de escolha de 6 substâncias a partir das 10, desconsiderando que 2 delas, quando misturadas, fazem mistura explosiva. Bom, então eu preciso agora descontar situações que não podem, ou seja, aonde tem mistura explosiva. Então o que eu faço aqui? Eu vou pensar o seguinte, ó, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 substâncias. O que não pode? Não pode colocar A e B no mesmo grupo, porque explode. Então eu vou calcular quantas possibilidades tem para isso. Então vou pensar aqui, ó. Eu estou garantindo que o A e o B estejam no grupo. Então eu tenho combinações. Se o A e o B já estão aqui, me sobram 8 substâncias para calcular o que está faltando aqui, ó. Quantas estão faltando para completar 6? Faltando 4. Então eu vou fazer esse cálculo aí. Isso é o mesmo que total disponível 8. Aqui 4 fatorial, quantidade que eu pego, e 8 menos 4 é 4. Abro o 8 até o 4. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Seguro no 4. 4 fatorial, 4 fatorial. Cancelo esse 4 fatorial com 4 fatorial. Me sobra aqui 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. E aí esse 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí esse vezes 1 não precisa. Posso simplificar aqui, mais uma vez. 4 vezes 2, 8. Cancela com esse 8. E 3 aqui cancela com esse 6. 6 por 3 dá 2. Está restando para mim 7 vezes o 2 e vezes o 5. 12 e 5, 10, vezes 7, 70. Então aqui está me dando valor de 70. Então isso é o total de 6, ou total de grupos de 6 substâncias. E aqui 70 situações que não podem ser realizadas porque existe mistura de A e B, existe uma mistura explosiva. Então eu preciso pegar esse 210, deixa eu fazer aqui, ó,
eu vou pegar esse 210, que é o total de possibilidade de escolher 6 dentre as 10, e vou diminuir 70, que são os casos que eu não posso ter. E 210 menos 70, adivinha, dá o mesmo 140. Ok? Então tem dois aspectos resolutivos aí, para que tu consiga, de forma didática, entender melhor o que o exercício pede, e além disso também te permite que tu possa escolher um caminho resolutivo a partir de dois caminhos que eu fiz aí, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, bons estudos, um forte abraço e até a próxima.